Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós vamos fazer as correções, eu vou compartilhar com vocês aqui e eu vou explicar o que vocês vão fazer nesses próximos 15 dias, né? Nessas próximas 8 aulas aí desses 15 dias. Só vou compartilhar aqui, só um minutinho. Então, nessas semanas de aula do dia 10 ao dia 21, para os que pegaram atividades na escola, então vocês têm essa folha. Então, a primeira atividade que seria de hoje, a aula de hoje, né? É que, na verdade, com os sétimos, eu tenho aula na terça e quarta, e segunda e sexta. Então, o pessoal da tarde seria disponibilizado hoje, seria a nossa aula presencial, hoje à tarde e na sexta de tarde. E o pessoal do sétimo da manhã, nossas aulas são na terça e na quarta de manhã. São 2 aulas para cada dia. Então, eu só coloquei como atividade, tá? Vocês que vão decidir se vocês vão fazer uma por dia, vão fazer todas de uma vez só, ou se vão fazer 2 atividades por cada aula. Então, nós primeiros vamos começar hoje à tarde, né? Nós vamos acompanhar através dessa web aula a correção dos exercícios referente à representação de fração, fração como parte de todo, representação com figuras geométricas, de denominador e numerador, e a leitura escrita e escrita correta das frações. No segundo momento, nós temos o conteúdo com a parte 2 das frações. Então, o que é esse conteúdo? Vocês vão copiar no caderno o conteúdo sobre frações da parte 2, vocês vão colocar a data e o título no caderno, e vão copiar o texto abaixo. Em seguida, vocês vão ler com atenção a história em quadrinhos, certo? Então, aqui nós temos a classificação das frações, se elas são próprias, impróprias e aparente. Depois, aqui vocês têm as frações equivalentes, tá? Aqui eu tenho uma situação problema, vocês vão copiar isso. A história em quadrinhos que eu falo é essa aqui, ó, fracionando a barra de chocolate. Cada personagem está falando uma coisa, vocês precisam ler e analisar os desenhos para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Aqui eles estão discutindo quem tem mais chocolate. Analisem também o tamanho da barra de chocolate enquanto as partes estão divididas, tá? Então, olhem bem com atenção. Então, a parte que eu falo para prestar atenção na história em quadrinhos é esta parte aqui, certo? Aí, vocês vão copiar esse conteúdo aqui, que faz parte da história em quadrinhos, tá? Quando vocês copiarem, não precisam vocês copiar a história em quadrinhos, pode só recortar e colar, quem pegar na escola, né? Copia a parte escrita somente, e os exemplos aqui embaixo. Aí vocês vão ter frações e números decimais, tá? Aqui são exemplos. Daí, na atividade 3, vocês vão assistir a aula explicativa, em 2 aulas dessas vocês vão assistir. E aí, na próxima atividade, vocês vão fazer só, na próxima aula, que é a última aula, vocês vão fazer essas atividades aqui. Então, essa semana aqui, que eu passei para vocês, nas próximas 8 aulas que nós temos durante os próximos 15 dias, do 10 a 21/8. Então, essa aqui que eu estou compartilhando agora, são atividades que eu deixei na semana passada, e são essas atividades que nós vamos corrigir juntos, certo? Então, só um minutinho aqui que a prof vai achar. Aqui, ó. Pinte as figuras representando a fração indicada. Então, o que pede aqui? Para vocês tinham que copiar e pintar. Como que vocês vão pintar 1/4 da figura? Então, nós temos que lembrar que o denominador indica a quantidade de partes que eu tenho.
e o numerador indica quantas partes eu preciso pintar. Então, se eu tenho uma figura com 4 partes e eu preciso pintar uma delas, então o meu desenho seria aqui pintado, né? Acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei, acho que eu não consigo pintar aqui. Então, seria uma parte aqui da letra A seria pintada. Na letra B, depois eu vou mandar para vocês o. Depois eu vou mandar para vocês o. Depois eu vou mandar a parte pintada, tá? Para vocês das atividades. E aqui eu tenho a fração 15 sobre 20. Então, eu preciso pintar quantas partes? Eu tenho 20 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. São 20 quadradinhos, 4 vezes 5, 20 ao todos, e eu vou pintar 15, certo? Na letra C, eu tenho a fração 3 quartos, então quer dizer que eu tenho 4 partes e vou precisar pintar 3. Então, eu pinto apenas 3 partes dessa. Na letra D, eu tenho um círculo, como se fosse dividido em formato de uma pizza, com 8 partes, e eu vou pintar apenas 2 partes dessas, tá? 2 partes dessas 8. Esses desenhos, o que eu posso representar? Aqui ele está pedindo para vocês pintar a parte, pintar as figuras representando a fração indicada. Mas eu também posso fazer o quê? Além de pintar a parte, de representar a parte pintada, eu posso representar a parte não pintada, tá? Então, eu posso representar de 2 maneiras. Esse 1 quarto quer dizer que eu estou pintando uma parte só. Então, seria uma parte pintada. Se eu quisesse representar a maneira, a forma não pintada, seriam 1, 2, 3 quartos, tá? Como aqui na letra C, são 3 quartos, 3 partes pintadas. Se eu fosse representar a parte não pintada, seria 1 quarto, né? Porque sobraria uma partezinha dessa sem pintar. Então, a número 2, aqui, diz o seguinte. A tartaruga Roseli está lendo um livro de romance que contém 90 páginas. Tendo lido 2/3 do livro, quantas páginas ainda faltam para ela concluir a leitura? Então, aqui o que acontece? Eu vou abrir aqui o Word. Vou abrir uma página nova aqui do Word para nós fazermos esses cálculos juntos, tá? Só um minutinho. Então, se a tartaruga Roseli, ela tem um livro que ela leu, que ela contém 90 páginas. Tendo lido 2/3, então ela já leu 2/3 do livro. O que quer dizer? Que eu dividi essas 90 páginas em quantas partes? 3. E ela já leu 2 dessas 3 partes que eu dividi esses 90. Então, né, é moleza para a gente fazer os cálculos. Aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Espera aí, só um pouquinho. Ó. Então, aqui eu tenho a número 2. Depois eu mando o gabarito para vocês, tá, gente? Dessas partes pintadas aqui, tá? O prof vai mandar para vocês. Então, ela tem um livro com 90 páginas e ela já leu 2/3 dessas 90 páginas. Eu quero ver se eu consigo aqui inserir para vocês.
Vou inserir uma fração certa para que vocês me entendam. Uma fração mesmo, tá? Porque só para lembrar vocês, quando vocês verem um número dessa forma que a prof escreveu aqui, ó, com a barrinha, ela significa que é uma fração também, tá? Mas eu vou colocar aqui 2/3 para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu tenho 2/3 de 90, tá? Então, o que que acontece? Se eu tenho 90 páginas, eu vou dividir essas páginas em 3, certo? Então, eu vou dividir aqui 90 dividido por 3. Se eu dividir o 90 dividido por 3, vai dar 30, né? Porque 30 mais 30, 60 mais 30, 90. Então, vão ser 3 partes de 30 páginas. Ela leu 2, certo? Então, 90 dividido por 3, 30. Opa, 30. 30 vezes o 2 é igual a 60. Então, quer dizer que a tartaruga Roseli, vamos abrir aqui para a prof não falar errado, ó, ela leu 2/3, quantas páginas ainda faltam? Se ela leu 2/3, que são 60, então quer dizer que faltam 30 páginas para a tartaruga Roseli terminar de ler o livro, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? 90 dividido por 3, que foi o que a prof fez aqui, tá? 90 dividido por 3. Acho que eu vou colocar aqui no lugar dessa barrinha, eu vou colocar 2 pontos para indicar uma divisão, tá? Então, ó, a prof fez 90 dividido por 3, o número inteiro dividido pelo denominador, que deu 30, 30 vezes o nosso numerador. Então, 30 vezes 2, 60. Eu dividi o livro em 3 páginas iguais, em 3 partes iguais. 30 mais 30 mais 30, certo? 3 partes iguais. Quer dizer que ela leu 2 dessas partes. Então, se ela leu 2 dessas partes, quer dizer que faltam 30 páginas, porque ela já leu 60 páginas do livro, certo? Agora vamos para número 3. Então, na número 3, eu tenho Maria e Paula receberam uma barra de chocolate do mesmo tamanho cada um. Maria comeu 1/3 do seu chocolate e Paulo comeu 2/3 do chocolate dele. Quem comeu mais chocolate? Maria ou Paulo? Justifique sua resposta representando geometricamente duas situações. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar uma barra de chocolate aqui, tá? Vamos desenhar aqui uma barra. Essa barra aqui e essa outra aqui. As duas barras, elas têm o mesmo tamanho, tá? Ó, Maria e Paulo receberam uma barra de chocolate do mesmo tamanho cada um. Maria comeu 1/3 de seu chocolate e Paulo comeu 2/3 do chocolate. Quem comeu mais chocolate? Maria ou Paulo? Então, vamos ver aqui, ó. Maria comeu 1/3 e Paulo comeu 2/3. Então, se eu dividir aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês a representação geométrica. Só um pouquinho. Inserir formas. Vou tentar fazer o seguinte, vou tentar dividir aqui em duas partes, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui vai ser metade de uma, tá? Tem que aumentar um pouquinho. Ó, esse aqui foi o que comeu, dividiu em duas partes. E aqui nós vamos dividir em três partes também. Vai ficar bem certinho, tá, gente? Porque a prof precisa de um curso desse, mas a gente já está se especializando de tanto que faz essas aulas. Tá, vamos voltar aqui no probleminha. Maria comeu 1/3 do seu chocolate. Quer dizer que a Maria dividiu o seu chocolate em três partes, né? E Paulo comeu 2/3. Então, a Maria comeu uma partezinha. Ó, eles dividiram o chocolate. Eles tinham o chocolate do mesmo tamanho. O Paulo comeu 2/3. Quer dizer que ele dividiu em três partes e comeu 2. Tá? Ele dividiu três partes e comeu duas partes dele. Então, quer dizer que aqui, essa parte preta aqui, foi o Paulo que comeu. Ele dividiu em três partes e comeu. E aqui a Maria dividiu em três partes também. Esse aqui nem precisava de cálculo, era só vocês desenhar, tá? O chocolatinho. E a Maria foi mais esperta, porque ela separou também, dividiu o chocolate em três partes iguais e ela comeu apenas uma parte. Então, se eu pegar e olhar os desenhos, quem que comeu mais em sétimo ano? A Maria comeu mais, ó, ela dividiu em três partes e comeu uma. E o Paulo comeu 2/3. Então, ele dividiu em três partes e comeu dois. Quem comeu mais chocolate, Maria ou Paulo? O que vocês me dizem? Paulo. O Paulo comeu mais, né? Isso aí. Então, Paulo comeu. Ai, gente, esse computador da professora aqui tá, ó. Comeu mais chocolate que Maria. Porque ele dividiu. É que o J da professora aperta sozinho. Eu já ajeito aqui, só um pouquinho. Dividiu em três partes e comeu duas. Vou ajeitar aqui. Então, aqui na número 2, apenas vocês tinham que só
desenhar e justificar. Por que que o Paulo comeu mais, né? Agora, duas partes. Vamos para a próxima. Gente do céu. Aqui. Vamos lá. Analisando o quadro ao lado, assinale verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês têm três frações aqui, ó. Eu tenho 3/4, 5/7 e 2/6. Tem que ler a frase, vocês tinham que ler a frase e me dizer se era verdadeiro ou falso. Então, o número 2 é o numerador da fração número 3. Está correto? O número 2 é o numerador da fração número 3. Está correto? Ó, numerador é o número que vai em cima e denominador é o número que vai embaixo. Então, é verdadeiro. Então, na número 4, letra A, é verdadeira. Na letra B, o número 7 é o denominador da fração 2. Então, ó, fração 2, número 7, denominador. Está correto? Então, é verdadeiro. Letra C. Na letra C, os números 2, 4 e 7 são chamados de numeradores. Vamos olhar? Quais são os numeradores? Os números que estão em cima? Não é verdade? Ó, porque os numeradores é o 3, o 5 e o 2, e não o 2, o 4 e o 7. Então, essa alternativa é falsa. Na letra D, nós temos os números 2, 3 e 5 são chamados de numeradores. Vamos ver se é verdade? 2, 3 e 5. É verdadeiro. Então, o 2, o 3 e o 5 são denominadores. Então, a letra D é verdadeira. A letra E, nós temos os números 2, 3 e 4 são chamados de denominadores. Aqui a gente já dá para ver que está errado, porque denominador é o númerozinho que está embaixo e não tem 3 e 2, só tem o 4, né? Então, os denominadores são 4, 7 e 6. Então, a letra E é a alternativa falsa. Na letra F, nós temos todo número racional pode ser expresso na forma de A sobre B, com B diferente de zero. É realmente, todo número racional pode ser expresso, sim, na forma de A sobre B, porque a fração também é uma divisão, e o B diferente de zero indica que, quando eu tenho um zero aqui embaixo, ela anula a fração. Não existe fração com denominador zero. Por isso que tem esse sinalzinho aqui de diferença, porque o B, que é esse denominador, não pode ser zero, tem que ser qualquer número diferente de zero. Se for zero aqui, ele vai anular a fração, não vai existir fração. Então, a letra F é verdadeira. Tá? Então, aqui é a número 4, aqui é a número 3 e aqui é a número 2. Então, vamos ver, 3, a tartaruga é 2, 3, a 1 é aquela das figuras, que depois a prof manda, ela pintadinha. A número 5, identifique em forma de fração a parte colorida de cada fração. Aqui era fácil também, vocês tinham que contar quantas partes a figura era ao todo e quantas partes elas foram pintadas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8.
Então, na letra A, eu tenho uma figura com 8 partes. 8 partes. Essa barrinha aqui, ela vai indicar fração, tá? É a mesma coisa que a prof ter colocado desse formato aqui, ó. Então, vai ser 8 partes, que é o meu denominador. Coloquei errado ali, vamos consertar. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3. Então, quer dizer que essa fração vai ser representada em 3/8, tá? Então, sempre o meu denominador, o número que vai embaixo, ele vai ser o total, a parte inteira da minha fração, tá? Agora vamos ver. 1, 2, 3, 4 partes. Eu tenho aqui um triângulo dividido em 4 partes. Então, o todo dele são 4 partes. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3. Então, eu vou representar essa fração como 3/4, tá? Na letra C. Na letra C, eu tenho uma fração, digamos, vamos imaginar uma barra de chocolate aqui. Dividir ela ao meio. Então, quer dizer que a parte do meu todo é 2. E que a parte colorida é a que eu comi, digamos, né? Que seja. Então, ela vai ser representada através do 1/2. 2 é porque ela foi dividida em 2 partes. E 1 é porque ela está pintada uma delas. Uma parte dela é só. Na letra D, eu tenho um círculo dividido em 4 partes. E as 4 partes quer dizer que é o todo dele. E ele também foi pintado as 4 partes. Então, quer dizer que é 4/4. Essa que vai ser a nossa fração representada, ok? Não se preocupem, depois eu vou mandar todo esse gabarito aqui para vocês, lá no grupo também, tá? Número 6. A número 6, o que acontece? Vamos... Opa! Apertei errado. Na número 6, Sandrinha e Ellen foram a uma pizzaria e compraram uma pizza. 1/2 de mussarela e 1/2 de calabresa, tendo a pizza 8 pedaços. Então, ó, estão vendo o desenho da pizza? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, certo? Elas compraram 1/2 de mussarela e 1/2 de calabresa. Então, quantos pedaços de mussarela e de calabresa contém a pizza? Se a pizza tem 8 pedaços, quer dizer o quê? Que essa pizza foi dividida em 2 partes, certo? Porque, ó, esse daqui, ó, o número 1, está se referindo à pizza, desculpa, o número 2 está se referindo à pizza, às 2 partes da pizza. E o número 1 está indicando o sabor da pizza, que é o sabor de mussarela, tá? E aqui a mesma coisa. O número 2 está indicando que a pizza, aqui tem 8 pedaços, estão vendo? Uma parte de calabresa e uma parte de mussarela. Então, quer dizer que eu dividi a minha pizza em 2 partes e fiz uma delas de outro sabor. Então, calculando, né, matematicamente, nós temos 1/2 de 8 pedaços, certo? Então, como a prof tinha explicado antes, ó, tá vendo aqui? 1/2. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Tá melhor. Aí. 1/2 de 8. Então, eu dividi os 8 pedaços da pizza em 2, né? E uma parte vai ser de mussarela e a outra de calabresa. Então, vamos para a parte matematicamente falando. O que eu faço com esse 8? 8 dividido por 2, então vai ficar 8
dividido por 2, que vai dar igual a 4, ó. Eu divido, vou colocar até escrito aqui do lado, ó. Divide-se o 8 pelo denominador e multiplica-se pelo numerador. Depois eu ajeito essas J aqui, que aparece sozinho, que o meu computador tá no manhaca. E daí, né? Ó. Então, quer dizer o quê? Que eu dividi o meu número inteiro, que é o 8, o total da pizza, em duas partes. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, quer dizer que 4 pedaços serão de calabresa. E o mesmo cálculo eu vou fazer para o outro. 1 dividido 1,5 de 8. O mesmo cálculo. O que eu vou fazer? 8 vezes 2 igual a 4. 4 vezes, desculpa, dividido por 2. 8 dividido por 2 igual a 4. E 4 vezes 1, 4. Então, 4 pedaços serão de mussarela. Então, aqui a gente já respondeu a letra A. Ó, Sandrinha e Ellen foram a uma pizzaria e compraram uma pizza, 1,5 de mussarela e 1,5 de calabresa. Quando eu falo 1,5, por exemplo, eu vou lá numa pizzaria e quero pagar 1/3 da minha coca, ou 1/3 da pizza. O que eu vou fazer? O mesmo cálculo que a prof fez aqui, ó. Você vai pegar a parte inteira, por exemplo, a minha coca custa R$6, eu quero pagar 1/3. Eu vou dividir a minha coca, vale R$6. Nós estamos em 3 pessoas. Eu falo que eu quero dividir ela em 1/3. Então, vou dividir o 6 em 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. E 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que eu vou pagar R$2 da minha coca. Então, quer dizer que fração é a mesma coisa que uma multiplicação, certo? Então, para saber qual que é a quantidade de pedaços de mussarela e de calabresa, apenas eu tinha que fazer uma divisão e depois uma multiplicação. Mas vai estar tudo especificado no gabarito, tá? Então, ó, quantos pedaços de mussarela e de calabresa contém a pizza? Então, a letra A aqui nós já respondemos, certo? Então, a letra A, essa aqui é a letra A. Então, tem 4 pedaços, serão de calabresa, e 4 pedaços de mussarela. Na letra B, eu tenho o quê? Na letra B, eu tenho, se Sandrinha comeu 1/4 de cada sabor, quantos pedaços de pizza ela comeu? Vejamos lá. A pizza foi dividida em 2 partes iguais, certo? Então, aqui eu tenho 4 pedaços. Ó, eu tenho 4 de calabresa. E aqui eu tenho 4 de mussarela. Então, vamos pela lógica, né? Se a Sandrinha comeu 1/4, quer dizer o quê? Que ela comeu apenas um pedaço de cada sabor. Então, quer dizer, ó, tinha 4 pedaços de cada sabor, certo? Porque nós dividimos a pizza ao meio, ó. 1/2 significa que é metade, tá? Então, se ela dividiu a pizza metade, metade, nós temos 4 pedaços de mussarela e 4 pedaços de calabresa, porque a pizza ao todo são 8 pedaços. A Sandrinha comeu 1/4 de sabor de cada
sabor. Então, vamos lá, ó. Calabresa tem 1, 2, 3, 4. Ela comeu um pedaço, certo? E quantos pedaços de pizza ela comeu? E ela comeu um quarto de mussarela, ó. 1, 2, 3, 4. Ela comeu um pedaço. Então, para eu representar esse valor, se Sandrinha comeu um quarto de cada sabor, quantos pedaços de pizza ela comeu? Ela comeu 2 pedaços de pizza. Aqui vai ficar 1 quarto de 4. Eu já vou explicar matematicamente, ó. De novo, o mesmo cálculo que nós fizemos antes. Ela comeu 1 quarto de 4 pedaços, né? Que ela quer saber de cada sabor. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 4 dividido por 4 é igual a 1, certo? 4 dividido por 4 igual a 1. E 1 vezes o meu numerador, 1 vezes 1 igual a 1. Então, ela comeu um pedaço de calabresa. E a mesma coisa, o mesmo cálculo aqui na mussarela. 4 dividido por 4 igual a 1. 1 vezes 1 igual a 1. E ela comeu um pedaço de mussarela. Então, matematicamente, é esse cálculo que se faz, tá? Ou vocês podiam também fazer a pizza, pintar um lado de calabresa, um lado de mussarela, né? E fazer pela representação do desenho mesmo, sem cálculo. Letra C. Tendo Ellen comido 3 quartos de calabresa e 1 quarto de mussarela, quanto sobrou de pizza? Então, vamos lá. A Ellen comeu matematicamente... Gi? Oi? Mais uns minutinhos só, tá? Será que é o meu alto-falante que está baixo Não, é o demais? meu. É o meu? O microfone estava para trás. Mais uns minutinhos, tá? Tá, eu já estou terminando. Então, a letra C. A letra C é a mesmo modo, tá? Vocês vão fazer. Tendo Ellen comido 3 quartos. Então, 3 quartos. Ela disse 3 quartos de calabresa, então quer dizer que é 3 quartos de 4 pedaços, né? Dividido no meio, então é 3 quartos de 4. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 1 vezes 3, 3 pedaços de calabresa. E 1 quarto de mussarela. Então, 1 quarto de mussarela, 1 quarto de 4, a mesma coisa. 4 dividido por 4 vai dar 1, e 1 vezes 1, 1 pedaço de mussarela. Então, tendo Ellen comido 3 quartos de calabresa e 1 quarto de mussarela, quanto sobrou de pizza? Então, a Sandrinha comeu 2 pedaços. A Ellen, vamos ver já. A Ellen comeu 4. Então, Ellen. Meu Deus. Vou colocar um H aqui, tá? A Ellen comeu 4 e a Sandrinha comeu 2. Então, o total que elas comeram foram 6 pedaços. Então, sobraram 2 pedaços de pizza. Ao todo, tá? Essa última aqui, essa aqui, a próxima,
que é a 7 e a 8. Ah, tem mais umas aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? E nesse vídeo vai estar a correção delas, tá bom? Fora essa aula que o Prof. Paulo está gravando, a Prof. vai mandar um vídeo com o resto das correções, tá? Só para a gente não extrapolar o meu tempo, tá bom? Mas a Prof. promete que já manda hoje esse vídeo, ok, pessoal? Eu não sei se tem tempo ainda, Paulo. Não, Gi, tá bem estourado já. Então a Prof. manda para vocês, tá? E muito obrigada por terem entrado. Só deixa eu ver como é que para aqui de compartilhar, porque eu não estou sabendo lidar